nos abençoado, como Deus tem nos falado aos nossos corações e nos dado o privilégio de percebê-lo em nosso meio. Que você esteja com o seu coração atento, que os seus ouvidos, não só os físicos, mas os ouvidos do seu coração estejam atentos para a vida de caminhada com Ele que Deus está nos chamando, que Deus está chamando a nossa igreja a uma vida não só de cultos e frequentar, mas uma vida de ser nas mãos de Deus, uma pessoa transformada, uma nova criatura, uma nova vida, novas ações, tudo novo em Cristo. É isso que Ele tem nos chamado a viver. E hoje nós vamos para mais um episódio da nossa série Álbum de Família. Nós começamos essa série 2 semanas atrás, falando sobre os primeiros passos da nossa vida, sobre a infância. E quando nós falamos sobre família, nós falamos sobre diferentes gerações que vivem debaixo do mesmo teto, sobre idades diferentes, com formas de ver o mundo diferente, com formas de encarar a vida, as decisões, as escolhas de formas muito diferentes. E isso geralmente gera conflitos, gera aquilo que nós chamamos de conflito geracional, né? Os conflitos entre as gerações dentro do lar, os pais que já estão na idade adulta, que já têm uma visão da vida por conta das responsabilidades, dos compromissos, a juventude que está, como nós vamos ver hoje à noite, nessa idade da oportunidade, né? Cheios de vida, com um desejo ardente de conhecer novas pessoas, novos lugares, ter experiências, aquela vontade de viver a vida e de fazer escolhas, mas sem muita experiência para tomar boas decisões. Temos também dentro do nosso lar aqueles que já estão na melhor idade, aqueles que já viveram mais ainda que os nossos pais e já têm uma outra visão da vida, uma outra perspectiva. E tudo isso, todas essas fases da vida, nós vivemos em família. Nós vivemos essa fase nos relacionando uns com os outros. E se eu e você não aprendermos a viver cada uma dessas fases, seguindo aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar, sem que eu e você percebamos o quanto Deus está preocupado em nos orientar para que nós vivamos, independente da estação da nossa vida, independente da faixa etária que você esteja, que eu e você consigamos viver pela fé os princípios e valores de Deus. Se eu e você não buscarmos isso, nós teremos muitas feridas, mágoas, muitas dores, tristezas na nossa vida, com as pessoas que nós mais amamos, com os nossos pais, com os nossos filhos. Nós faremos mal, deixaremos de ser bênção na vida das pessoas que nós mais amamos. E definitivamente não é isso que Deus quer. Família é um projeto de Deus. E o que Ele quer é que você viva a sua idade, viva o seu momento, a estação que você está, na máxima intensidade, mas sendo dirigido no seu coração pelos princípios e pelos valores de Deus. Quando nós falamos sobre os primeiros passos, né, a infância, nós falamos o quanto é difícil lidar com memórias que temos, com circunstâncias que vivemos, com marcas que temos emocionais, feridas na alma, feridas no corpo. Mas que Cristo Jesus veio para que eu e você tivéssemos a redenção, não só dos nossos pecados, não só o perdão para a vida eterna, mas para que tivéssemos uma vida aqui em abundância, para que as marcas e as feridas que foram feitas em nós pudéssemos perdoar os nossos agressores, aqueles que nos ofenderam, aqueles que marcaram negativamente a nossa infância, e pudéssemos ter um recomeço de vida. Isso é possível para você. Talvez você não viu essa mensagem, você pode encontrá-la lá no YouTube da nossa igreja, CIB Passos. Mas eu queria te dizer que se você tem uma cicatriz profunda da sua infância, dentro do seu coração, e que às vezes projeta sombras no seu presente e no seu futuro, Cristo Jesus, Ele pode te dar uma nova história. Cristo Jesus, Ele pode fazer com que tudo isso que foi vivido, e que para você, sem nenhuma dúvida, é grande demais, é pesado demais, mas que isso possa ter um ponto final, que você possa viver uma vida livre desse fardo e dessa dor causada. Porque como lemos no Salmo 139, muito antes da nossa mãe nos perceber sendo gerados dentro do seu ventre, muito antes que nós mesmos nos dessemos conta disso, Deus já cuidava de mim e de você. E é sobre esse Deus e como Ele
com a sua insistente graça, se relaciona, se manifesta, se revela na minha e na sua vida, que eu quero continuar falando com você hoje sobre a juventude. E falar sobre juventude, como é o título dessa mensagem, é falar sobre a idade da oportunidade. Jovens têm a vida inteira pela frente. Jovens têm inúmeras oportunidades, inúmeras escolhas para fazer. A vida está a todo momento pulsando, está naquele momento de maior vigor, de maior vitalidade, sem dificuldades na saúde, sem preocupações financeiras, sem lutas no sentido que a vida adulta vai nos trazendo naturalmente, e nós vamos falar mais sobre isso. Então a juventude é um momento em que nós queremos viver na máxima potência. Um jovem quer viver a sua juventude na máxima potência, aproveitando cada oportunidade, não deixando passar, porque aquilo ali pode ficar para trás, e ele quer viver aquilo ali com tudo que ele pode e consegue. Tem um escritor inglês, irlandês melhor dizendo, que eu acho ele muito engraçado em algumas frases que ele faz, e ele disse uma sobre juventude que eu já vi há muito tempo, e que ela começa a falar sobre o problema de fato que nós vamos conversar nessa noite. Ele disse assim: a juventude é uma coisa maravilhosa, que pena desperdiçá-la com jovens. Ele está usando o humor para dizer que a juventude é um momento de florescimento da vida, mas que muitas vezes os jovens não têm habilidade para lidar com ele. São muitas opções, são muitas projeções pela frente, mas falta habilidade, falta experiência, falta condição de às vezes fazer boas decisões. E aí onde entra aquele conflito geracional que nós estávamos falando. Porque os nossos pais veem isso e por nos amar demais, eles ficam desesperados, querendo nos orientar, querendo ajudar. Meu filho, não faz isso, isso aqui vai te fazer mal. Os nossos avós veem: meu filho, não vá por esse caminho, não é o melhor caminho para você. E aí os jovens olham do outro lado e dizem assim: eles querem sufocar minha juventude, eles não querem me deixar viver. E aí é quando começam aqueles inúmeros debates, conflitos e lutas dentro do nosso lar. Claro que esse não é o único tipo de lar que nós temos, né? Nós temos pais que são, como já dissemos na mensagem sobre a infância, pais que são ausentes, pais que deixam seus filhos viver a vida como eles acham melhor, que não se opõem, que não se firmam diante dele. Talvez essa seja a sua realidade como jovem. Talvez você tenha uma realidade de pais super protetores, que te sufocam e que não deixam você decidir. Seja qual for o cenário da sua casa, o que eu quero falar hoje é sobre como eu e você precisamos, como jovens, e como os pais também, mas hoje não vou me direcionar aos pais, vou me direcionar mais aos jovens, sobre como eu e você precisamos aprender a viver essa estação da nossa vida, que é a juventude. E no caso dos pais, sem que eles sejam o foco principal, mas como que você, pai, pode entender de forma melhor a estação que o seu filho está. O livro de Provérbios é um livro muito interessante. E se tem uma expressão que repete no livro de Provérbios, é: me escute, meu filho. Dá-me os teus ouvidos, meu filho. Se você ouvir o meu conselho, você será bem-sucedido. Se você ignorá-lo, você não será bem-sucedido. A repetição desse diálogo entre uma geração adulta e uma geração jovem conversando é muito interessante. Alguém que tem uma experiência maior de vida, já viveu alguns anos a mais, e aquela outra geração que ainda não viveu muito. Esse diálogo no livro de Provérbios é muito interessante. E ele destaca uma coisa para a gente: o quanto é difícil haver comunicação entre essas duas faixas etárias, entre essas duas estações da vida. A juventude e a vida adulta, parece que há um abismo muito grande entre elas, e fica difícil conseguir achar um meio termo e uma ponte que possibilite o diálogo, onde tem tantas divergências, de onde surgem tantas dificuldades, para a gente poder, para os nossos pais e os nossos jovens conseguirem entender o que é o propósito daqueles que aconselham e como que eles vão poder escolher nas suas vidas. O livro que eu quero falar com você hoje sobre essa realidade é o livro de Eclesiastes. Mas antes que a gente possa ir para o texto mesmo, a gente precisa entender um pouquinho qual que é o sentido, o propósito do livro de Eclesiastes. Muitas vezes você pode ler o livro de Eclesiastes e falar assim: poxa, não consegui entender a ideia, não consegui captar a mensagem, né? Porque o autor começa dizendo que nada faz sentido, tudo é vaidade, né? Tudo é passageiro,
Tudo nessa vida não vale a pena um esforço que às vezes a gente dá para conseguir essas coisas. E ele termina o livro com essa mesma mensagem, por isso que às vezes a gente não entende. Mas o autor aos Eclesiastes, ele quer trazer algo muito verdadeiro a respeito da nossa vida. E que acontece demais com os jovens. Por isso que o livro de Eclesiastes é um livro para jovens. Ele é um livro para quem está começando a vida. Ele quer dizer o seguinte: você não vai encontrar satisfação em nada do que você vê, do que você toca, do que você cheira. Nada nessa vida pode te trazer sentido ou satisfação. Pare de procurar nessas coisas. E mais uma vez, o livro de Eclesiastes é uma tentativa de alguém que já viveu a vida, que experimentou coisas e viu que nada dessas coisas traria de fato aquilo que ele precisava e que ele queria para viver. E ele está compartilhando não só a partir de bons conselhos de um mestre que acertou, mas a partir de conselhos de erros que ele cometeu e de conselhos que ele aprendeu na vida, não de forma positiva, mas de forma amarga, pelas dores, pela colheita dolorosa das más escolhas que ele fez. Então, o livro de Eclesiastes, ele é muito bom para essa nossa conversa sobre juventude, porque ele contempla essa dificuldade que jovens têm de ouvir conselhos dos mais velhos. Ontem, nós tivemos um momento maravilhoso aqui na nossa igreja. Nós tivemos um intercâmbio dos jovens com a igreja presbiteriana de Itaú de Minas, né? Que é a igreja do Saul, pregou aqui alguns meses atrás na nossa igreja, alguns domingos atrás, o namorado da Mariana. E nós tivemos um momento maravilhoso, os jovens fizeram um louvor maravilhoso, uma jovem que cantava muito bem aqui, nós fomos abençoados. E eu dei um exemplo para os jovens que vai ser muito interessante para você, tanto para você jovem que não estava aqui ontem, mas para você também pai, entender qual é a necessidade de você continuar insistindo em aconselhar o seu filho, e de você jovem, tentar aprender um meio de ouvir, encontrar um caminho para ouvir os conselhos dos mais velhos, sem achar que eles estão tentando sufocar a sua juventude. Quando você dirige, você encontra em algumas partes mais perigosas da estrada os guarda-reios. Guarda-reios são cercas, né, feitas de ferro, que elas não deixam que você saia com o seu carro para fora da estrada. Se você vai subir um viaduto, né, que tem um lugar maior de queda, eles colocam essas cercas. E esses guarda-reios, eles servem para não deixar que o seu carro saia da estrada num lugar de perigo, num lugar que vai colocar a sua vida em risco. Se você der uma bobeada, cochilar no volante, ou se você acontecer alguma coisa e você começar a sair da estrada, o seu carro vai bater no guarda-reio e você vai acordar assustado. Essa batida, ela vai trazer alguma consequência. Vai riscar o seu carro, pode trazer um amassado grande para o seu carro, você vai ter que ter aquela chateação de arrumar, né? Às vezes, se você só perdeu o controle e está saindo devagarzinho da pista, às vezes dá aquele azar de pegar a lateral toda do carro, né? Você arrasta por um tempo assim, e aí você vai ter que arrumar toda aquela parte do carro. O contato com o guarda-reio, ele traz desgastes, ele traz alguns atritos, mas ele permite que a sua vida continue. Mas ele permite que você não sofra um acidente que talvez as consequências seriam a perda da sua vida, ou a perda de alguma habilidade motora de alguma parte do seu corpo. O guarda-reio, ele traz consequências, mas elas são infinitamente menores do que de uma queda num precipício, ou da queda de um viaduto com o seu carro. Os nossos pais, eles são colocados na nossa vida, e quando Deus os usa para se opor a nós e à nossa juventude, claro que há exceções, mas o projeto de Deus como uma família, se você tem pais que amam Jesus, pais que vivem por Ele e para Ele, o projeto de Deus é muito mais preocupado com você jovem do que com seu pai. Muitas vezes você projeta, como um dia eu já projetei a respeito dos meus pais, que parecem que eles querem que a gente seja um troféu deles, né? Os nossos pais são o troféu que... Os nossos filhos são o troféu que os nossos pais exibem. E os conselhos que eles nos dão são muitas vezes para que o nosso carro não caia num precipício e você entre num casamento que vai trazer uma situação triste durante toda a sua vida, para que você não faça escolhas na sua juventude que projete consequências pelos próximos 10, 15, 20 anos da sua vida. E aí vem a última parte que eu queria pontuar sobre a dificuldade
dessas escolhas. O livro de Eclesiastes começa falando que nada faz sentido, tudo é vaidade, mas a palavra que está ali mesmo é a palavra rebel. Rebel é uma palavra em hebraico para vento. O que está escrito ali, ele fala, a vida é vento. A vida, ela é extremamente passageira. Você não vai conseguir perceber a velocidade com que a sua vida passa. Parece que é conversa de pessoa mais velha, né? Nossa, a minha vida passou muito rápido. E nós jovens ignoramos isso. Como um dia eu já ignorei, e é bem provável que você nunca tenha pensado dessa forma. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Com tantas escolhas que você tem nessa fase, entre os 15 e os 20, você vai ver que os 30 vão chegar de uma maneira assim que você não vai perceber. Agora eu estou te dando o meu próprio testemunho. Esse ano eu faço 33 anos. E eu não consigo entender como eu cheguei nesses 33. Para mim foi ontem que eu fui para o seminário com 19 anos. Para mim foi agora, recente, que eu casei com 25 anos de idade. Para mim essas coisas aconteceram recentemente. Só que o tempo passa muito rápido. Ontem eu também compartilhei com os meninos aqui que essa semana eu coloquei o Samuel no berço e eu fiquei assustado com o tamanho dele. Eu falei, gente, que tamanho está o menino? O Samuel já está gigante, não é mais aquele bebê que 2 anos atrás eu segurei a cabecinha dele na metade da palma da minha mão. Passou. E passa cada vez mais rápido. Os 30 vão chegar, os 40 vão chegar, os 50 vão chegar. E quando você começar a cair a ficha da vida, a vida já passou. Essa é a grande mensagem do livro de Eclesiastes. Não se apega às coisas aqui, porque elas não vão te trazer satisfação. Inclusive porque, e principalmente porque, a sua vida passa muito rápido. A sua vida passa muito rápido. Se você se deixar se enganar, se você se deixar levar por aquilo que esse mundo tem vivido, buscando satisfação nas coisas aqui, você não encontrará realização na sua vida. Você terminará a sua vida frustrado. E é por isso que no último versículo, né, um dos últimos versículos do livro, ele diz, por isso a minha conclusão é, então ele dá a conclusão do livro, né? Guarde os mandamentos do Senhor e o ame, pois essa é a missão de todo homem. Quando ele diz isso, essa é a missão de todo homem, esse é o propósito de todo homem e mulher, né? Conhecer o Senhor e amá-lo, é porque é nesse relacionamento com Deus que você encontrará a satisfação que nada nesse mundo pode te dar. É que você encontrará a possibilidade de experimentar coisas criadas por Deus, mas distorcidas pelo pecado, que tendem a todo dia te enganar, fingindo que essas coisas vão te trazer algo que elas jamais poderão te trazer. Agora sim, pode abrir sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes 11, 9. Eclesiastes tem 12 capítulos. Então o capítulo 11 já é tipo assim, a finalização, né? A conclusão ali de tudo que ele já vinha fazendo, de tudo que ele já vinha falando, né? E ensinando para os jovens. E ali ele chega nesse final. Eu estou dando umas últimas instruções aqui para você desse livro que eu escrevi. Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Diz assim: jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de você não fazem sentido. Ou para lembrar daquilo que eu disse, né? A vida toda diante de você é vento. Ela passa rápido demais. O que eu queria que você percebesse é que, mais do que um autor humano, de que um senhor que tem uma experiência da vida, mas que toda experiência da vida, independente do quão boa ela seja, ela é passível de erro, ela é passível de uma segunda opinião, ela é passível de contestação, o que muitas vezes nos leva a contestar a autoridade dos nossos pais e dos nossos avós.
Essas palavras, elas são palavras dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. E por serem palavras dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, ao autor que escreveu Eclesiastes, e a mim e a você, elas mostram o olhar de Deus sobre a juventude. Aqui há conselhos de Deus de como Deus quer que você viva a sua juventude e essa idade da oportunidade, essa idade de tantas escolhas, tantas belezas, tantas alegrias que você pode ter nessa idade. Talvez a gente olhe para a nossa juventude, muitos aqui possam olhar para a sua juventude como um dos momentos mais alegres da vida, né? Parece, a gente olha para trás quando a gente já está na vida adulta e fala, meu Deus, como era bom aquela época e eu não percebia, né? Aquela leveza, a leveza da vida, as oportunidades que a gente tinha, conhecer novos amigos, ter experiências, fazer isso, fazer aquilo, era uma alegria que parece que hoje ela é menor, ela tem uma quantidade menor, né? Nós olhamos dessa forma, não quer dizer que seja necessariamente, mas às vezes nós olhamos assim. Então a primeira coisa que o autor de Eclesiastes quer nos ensinar é: viva com alegria os dias da sua juventude. Veja, aqui tem 3 verbos nesse texto que são imperativos. Um verbo no imperativo é uma ordem. Um verbo no imperativo, por isso que eu disse que é o olhar de Deus, é a palavra de Deus para você jovem, como Ele quer que você viva a sua vida enquanto você é jovem. E Deus está dizendo: viva com alegria os dias da sua juventude. Ele diz: alegre-se, jovem, alegre-se na sua juventude. É uma ordem de Deus. Deus não apenas permite que você seja feliz, Ele quer que você seja feliz. E a ação de Deus na sua vida jovem é para que você alcance essa felicidade. Para que você alcance essa felicidade, para que você desfrute de uma alegria, da alegria que essa fase da sua vida pode te proporcionar. Deus quer que você viva a sua juventude na sua potência máxima, em toda a sua potencialidade. Deus quer que você seja jovem. E aí, é interessante porque alguns pais ficam pensando assim: pastor do céu, como é que o senhor fala um negócio desse? Como é que o senhor fala isso pro meu filho? Eu já estou custando conter o meu filho, você ainda fala viva a juventude na sua potência máxima. E aí, né, os pais ficam esperando que a gente faça: ô pastor, não, tira uma carta na manga aí do hebraico, que não é bem isso que o texto queria dizer, e fala que, pelo amor de Deus, dá uma ajuda aqui para nós. Pais, o projeto de Deus é o projeto que Ele está te chamando a viver junto com Ele. Você é parte do projeto que vai ajudar seu filho a viver essa felicidade na intensidade. Ele não disse que vocês apenas podem ser felizes, jovens, Ele quer que vocês sejam felizes, é um imperativo. Viva a sua juventude. Sabe por quê? Porque na juventude nós não temos coisas que depois, mais na frente, você vai ter que lidar. Daqui a pouco, quando a vida vier e algumas responsabilidades vierem sobre você, você sair da casa dos seus pais, você for cursar a sua faculdade, você se casar, você tiver filhos, vai vir aluguel, prestação de casa, bater meta no trabalho, chegar em casa e dar atenção para a família, brincar com seus filhos, preocupar-se com o seu negócio, se ele está dando certo ou não, cuidar dos funcionários, perder noites de sono. A vida vai trazer uma série de responsabilidades para você que a leveza da juventude, que o período da juventude, ele não abarca, porque você está numa fase de transição, tomando as rédeas da sua vida, mas você ainda tem o suporte e a proteção dos seus pais em muitos desses aspectos. Mas aí é onde aí é onde os jovens, às vezes, eles confundem as coisas. Porque eles olham para esse texto: viva com intensidade, seja alegre nos seus dias, e eles acham que é deixar a corda correr solta. E eles acham que é eu viver a vida do jeito que eu quiser, ditando as regras e o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não é, o que é feliz e o que não é, sou eu quem defino. Né? Como diz a música do Pão de Açúcar, né? O que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? E o que for a resposta, o que quer que seja, independente do que seja, essa é aquilo que vai me trazer felicidade. Esse é o lema da juventude do mundo. O que me faz feliz é o que eu vou fazer, independente do que aquilo vai me trazer. Na minha sexualidade, nos meus negócios, em qualquer área da minha vida, eu quero viver dessa forma. Mas veja, Deus não quer que você
deixe de viver as coisas maravilhosas da juventude. Pelo contrário, Ele quer que você faça amigos, Ele quer que você conheça novas pessoas, Ele quer que você saia, ria junto com seus amigos, vá ao cinema, reúna-se na casa de amigos, pratique esportes, faça viagens, sonhe com um mundo melhor. Essa é a idade. Se você estudar história, você vai ver que, claro que há exemplos ruins, mas há muitos exemplos válidos e bons de que mudanças que precisavam acontecer socialmente, elas vieram dos jovens. Porque parece que os jovens conseguem ver um mundo diferente, de forma melhor, que às vezes os mais velhos não conseguem. E muitas mudanças vieram por meio dos jovens. Então você pode ser parte daquilo que vai trazer mudanças e mudanças na nossa vida, na nossa sociedade, mudanças positivas que vão ecoar na vida de muitas outras pessoas. A juventude é um momento que, embora não tenha a estabilidade e algumas certezas que parece que a vida adulta nos traz, é exatamente por essas coisas que Deus usa, que Deus usa a juventude, por causa das suas características. Deus fez essa fase, esse momento da nossa vida, para que a gente possa viver com intensidade. Agora, aos pais, nós vivemos um tempo de produção de filho em série, né? Parece que o nosso filho, a gente projeta nele, projeta o futuro dele. Não, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele estude isso, eu quero que quando ele tiver 18 anos, ele já fale mandarim, já fale inglês, já fale alemão, eu quero que ele já tenha o curso disso, já tenha o curso daquilo. E você projeta um futuro sobre o seu filho. Não estou dizendo que você projeta de forma maldosa, mas cuidado, pode ser que você esteja roubando dele uma fase com uma série de coisas, porque o nosso mundo, e eu entendo, o nosso mundo corporativo, ele é competitivo. Mas pai e mãe, você vai ter que tomar uma decisão. Porque se você só quiser que o seu filho seja parte desse mundo cooperativo, competitivo e ganancioso, você vai torná-lo mais uma peça descartável na mão de pessoas que não amam. Cuidado. Você precisa ensiná-lo a lidar com esse mundo. Não é errado você querer formar o seu filho, dar cultura para ele, dar condições, dar ferramentas. Mas cuidado, não se perca nesse caminho de apenas querer que o seu filho seja uma projeção de sucesso econômico e social que você projetou na sua vida. A juventude é uma fase que escolhas são feitas. Fato é que muitas vezes eu aconselho pais que estão desesperados porque às vezes o seu filho não quer fazer a faculdade que ele sempre projetou e preparou para o seu filho fazer. Que filhos que mesmo que comecem uma faculdade que seus pais quiseram, logo eles criam uma força e criam uma coragem de dizer aos seus pais: eu não vou mais fazer isso, e independente de como tiver a situação, eu vou parar. Lembre dos conflitos que eu disse? Esses são os dilemas que um pai vive. Na semana passada, nós tivemos uma EBD muito boa aqui sobre criação de filhos, que ainda era sobre uma parte da mensagem que eu não tinha feito sobre a infância, mas que eu queria compartilhar com a igreja, e eu dei na semana passada. E eu ouvi um exemplo que fez total sentido para mim. Pais, nós precisamos olhar os nossos filhos da seguinte forma: quando eles nascem, o coração deles está aberto para ouvir os nossos conselhos, as nossas ordens. Eles têm um coração mais maleável, mas à medida que a vida vai passando, que a idade vai vindo, o coração deles vai se fechando. Chega a vida adulta, chega a adolescência, a juventude, aí fechou. E é muito difícil você conseguir chegar no coração dele. Isso é parte do processo de Deus, do crescimento. Porque os seus filhos, eles vão um dia bater asa do ninho. Isso é parte do processo de crescimento do seu próprio filho. E você vai precisar em algum momento encontrar paz no Senhor, de que aquilo que você investiu, aquilo que você ensinou, aquilo que você orientou, você vai começar de um momento em diante não mais a mandar ou a ordenar como você fazia quando ele era pequeno, mas você vai começar a influenciar. Pais, lidem com seus filhos da seguinte forma: no momento em que vocês têm poder e vocês podem dar ordens, que vocês conquistem o coração deles, para que quando eles crescerem, mesmo que não seja talvez ali na adolescência e na juventude, mas que quando as responsabilidades da vida baterem na porta deles, eles pensem assim: eu vou voltar lá no meu pai, para que ele me dê um conselho. Eu vou pedir a ele. Queria contar duas experiências para vocês aqui da minha adolescência. Uma delas aconteceu aqui na igreja, em relação a ouvir e não ouvir pais. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, ainda era capelinha aqui, né? E a capelinha, a porta da capelinha era para a rua aqui.
E quando a gente vinha no culto, eu não entrava na igreja. Eu estava numa fase que eu não queria. Não sei, lembra se eu tinha 14, eu já tinha 15 anos, mas essa idade. A irmã Anali era introdutora, já tentou me colocar para dentro muitas vezes. Vários outros irmãos, a irmã Anali está ali. Vários outros irmãos. E numa determinada situação, um determinado dia, uma determinada noite, o pastor Eduardo estava conduzindo o culto e eu tinha ido para a porta. Aí depois chegou o Juninho da Edna, aí depois chegou o Filipinho da Sônia, e aí nós formamos um grupinho lá fora e ficamos conversando. E eu não queria entrar de jeito nenhum. Eu lembro que esse dia, não sei se a gente falou muito alto, o que a gente fez, que o pastor Eduardo parou o culto, e disse assim: eu quero que essa galerinha que está aí na porta entre. E aí todo mundo começou a levantar para entrar, e eu disse assim: eu não vou entrar. Eu não vou entrar. E não entrei. Ele pediu mais uma vez, e eu não entrei. E aí, claro, né? Meus pais ficaram muito envergonhados, muito tristes, né? E no outro dia, aí eu não lembro quando, meus pais chegaram para conversar comigo e eles disseram assim, e a conversa foi assim: eles já vinham há muito tempo tentando me ajudar a vir para a igreja. Na época era o pastor Leandro, pastor de jovens aqui. Sempre o pastor Leandro me mandava mensagens, falava: vamos participar do encontro hoje, vem para cá, participa com a gente. E eu sempre resistente. Aí esse dia foi a gota d'água, né? Porque aí eu enfrentei meus pais, enfrentei o pastor, e meu pai falou assim para mim: se você não quer ir para a igreja para ficar lá dentro e ouvir a palavra de Deus, que você pelo menos não tire os que estão lá dentro, como você fez hoje. Então vá, mas quando você estiver pronto para buscar a Deus. Como é uma experiência, não quer dizer que você tem que pegar, copiar e colar na sua vida. Não é isso que você tem que fazer. Na minha experiência aconteceu isso. E naquele momento eu senti assim, era a liberdade que eu queria para a minha vida. Era a alforria, a carta de alforria que eu queria para mim. E eu me lembro que nessa discussão, foi uma discussão lá na oficina do meu pai, o Leandro tinha ido lá, o pastor Leandro. E eu estava numa fase que eu estava ouvindo, que eu tinha começado a ouvir rock and roll, gostava muito, né? Ainda gosto do estilo musical, mas hoje eu ouço como um crente, né? E eu estava começando a ouvir rock and roll e eu estava ouvindo no carro. E aí o Leandro chegou e ele falou assim, né? Que isso, cara? Que música é essa? Conversou comigo, mas falou brincando e a gente conversando. Quando o Leandro, eu fiquei com muita raiva, Quando o pastor Leandro saiu, eu já contei isso para ele depois, né? Hoje a gente dá risada. Eu falei para meu pai, falei assim: por que você fica pedindo para esse rapaz vir aqui me amolar? Pelo amor dele, não tem família, não, ele não tem responsabilidade na vida dele, não. Vai cuidar de outra vida e não da minha. Aí meu pai: o cara está aqui te chamando para ir para a igreja, cara. Por que você tem que ser desse jeito? Eu falei: o que o senhor quer? O senhor quer que eu vou para a igreja? O senhor acha que eu vou virar pastor? Eu decidi contar essa hoje aqui, porque eu acho que eu tinha que ter essa queimada de língua, né? Ela é importante. O senhor acha que eu vou virar pastor? Eu não quero nem saber de igreja. E segui minha vida. Passaram uns anos, Deus tocou no meu coração, eu voltei a vir com essa mesma galera, o pastor Leandro, que é o meu pastor, me discipulou, me ensinou, me enviou para o seminário, e até hoje é. No primeiro ano do seminário, eu já tinha ido. E eu me lembro que o meu ano de mudança para o seminário foi um ano de muito choque, porque eu saí daqui e chegando lá, uma realidade totalmente nova. E chegou num determinado momento do seminário que eu tinha que escolher qual igreja eu iria fazer o final de semana de ministério. Eu dei um pulo aqui para concluir essa ideia de quando eu rejeito o conselho do meu pai, quando depois de um tempo eu volto para pedir esse conselho. E aí quando eu estava lá numa situação difícil, eu tinha uma igreja que eu poderia ir, uma igreja muito boa, uma igreja em São José dos Campos, uma igreja estruturada. Eu ia ser líder junto com um pastor de jovens, pastor de adolescentes, né? A igreja tinha pastor de jovens e pastor de adolescentes, e eu tinha a igreja Batista do Redentor em Jundiaí, que era uma igreja que estava sem pastor, uma igreja que estava passando por uma situação muito difícil, e eles pediram para que eu fosse para lá ajudar como um seminarista. E eu tinha essa decisão: poxa, tem um lugar com muito mais projeção, com muito mais
oportunidades, com muito mais isso, e um lugar que precisa. Como que eu vou decidir? Sabe quem foram as duas pessoas para quem eu primeiro liguei? Para o meu pai e para o pastor Leandro. Aqueles que um dia eu olhei e disse assim: eu não preciso do seu conselho, eu não preciso da sua ajuda. Porque naquele momento, lá na frente, quando eu precisei, quando eu comecei a cair na real das responsabilidades da vida, a imagem daqueles que me amaram e tentaram me ajudar, voltaram à minha mente. Talvez isso não aconteça, talvez não, com certeza não vai acontecer na sua vida na mesma velocidade, pode não acontecer do mesmo jeito, com o mesmo cenário, com a mesma circunstância. Não estou dizendo que vai acontecer isso na sua vida, mas eu estou dizendo que a criação de filhos, ela não passa por aquilo que você vai conseguir fazer ou formar nos seus filhos. Passa por aquilo que você testemunha na vida deles e por aquilo que a graça de Deus vai conduzi-los. Como nós dissemos na mensagem sobre a infância, muito antes de você amar os seus filhos, Deus já os amava. Continue testemunhando, continue orando por eles e continue orientando. Mas vai chegar uma idade que eles vão fazer escolhas. Você vai se opor? Com certeza. Você vai aceitar o pecado na vida? Não, você não vai aceitar. Você vai agir como um crente. Mas você vai fazer isso, tudo isso, confiando que Deus está na direção e na direção da vida dos seus filhos. Porque a juventude, ela é uma idade que às vezes a gente não consegue discernir bem as coisas, que a gente não consegue discernir bem as escolhas que a gente deve fazer. E é por isso, jovem, que você tem que tomar cuidado. Porque você pode ter na sua frente: poxa, eu vou decidir com quem eu vou me casar. Poxa, eu posso decidir por essa, eu posso decidir por aquela, eu posso decidir por esse, por aquele. Ah, esse é mais alto, mas aquele é mais bonito. Ah, mas aquele ali toca um instrumento. Você pode decidir, você vai decidir na sua vida. Poxa, eu posso escolher minha carreira profissional, eu posso ser um médico, eu posso ser um engenheiro, você pode ser, você tem as escolhas na sua frente, mas pare de achar que você dá conta da sua vida. Jovem, não ache que você sabe fazer bem escolhas. Nós não sabemos, nós não conseguimos fazer bem escolhas. Se você olhar para grandes empresas, para grandes corporações, seja do futebol, seja de empresas mesmo, empresarial, em qualquer área, quando um jovem tem um grande talento, alguém que desponta naquela área, vai ter alguém dessas empresas que coletam esses jovens, que vai chegar nele e vai começar a orientar a vida dele, um mais jovem, mais experiente, orientando. Você pode reparar isso em qualquer lugar, porque nós não sabemos a vida, porque nós não vivemos muito ainda. A sua falta de experiência tem que te fazer cair na real e falar assim: ó, eu preciso de pessoas, eu preciso de outras pessoas, eu preciso dos meus pais, eu preciso de amigos, eu preciso de mentores, eu preciso de líderes espirituais, líderes que vão te ajudar na sua caminhada. Quando você vai fazer o TCC, o tenebroso TCC da faculdade, né? Quem que você tem? Você tem um orientador, não tem? Que vai te ajudar? Por quê? Porque você não consegue fazer sozinho? Você não consegue? Você já consegue. Não, nós não conseguimos. Assim é para a vida, assim é para o seu casamento, assim é para a sua vida profissional, assim é para qualquer escolha que você for fazer. Às vezes os jovens são arrogantes, no sentido de achar que eles conseguem fazer coisas que nem quando a gente é mais velho a gente consegue. Sabe qual que é a grande sabedoria que muitas vezes a gente encontra naqueles que são mais velhos? Você faz algumas perguntas para eles, eles falam assim: de verdade, não sei. Eles teriam muitas coisas para falar da experiência deles, mas eles já perceberam que a vida não tem uma receita de bolo, que não é um negócio que eu consigo delinear e delimitar e eu vou orientar para aqui e para ali e vou conseguir fazer. Nós às vezes jovens agimos com imaturidade. Eu digo nós no sentido de que, ministerialmente falando, eu me vejo como um jovem ainda, né? Acho que eu tenho uma caminhada muito grande pela frente. E se tem uma coisa que eu decidi fazer, em alguns momentos porque eu quero, mas em alguns momentos porque eu quero confrontar o meu coração e quero ter um páreo, quero ter alguma outra opinião, é pedir conselhos. Se eu estou numa situação que eu não sei como fazer, não sei como lidar, ou tenho alguma coisa, eu peço conselhos. Muitas vezes porque eu quero receber, eu estou com o coração aberto, mas outras vezes porque eu estou tão convicto de uma coisa que eu quero fazer, que eu entendo que é o seguinte: eu preciso pelo menos ouvir uma outra opinião. A gente precisa pelo menos ouvir, eu preciso pelo menos ouvir aquilo ali de um outro prisma. E você, jovem, pode evitar inúmeros erros e dores se você viver dessa forma.
Viva a sua vida com intensidade, viva a sua juventude. O olhar de Deus para você é: seja, alegre-se, alegre-se. Só que ele continua dizendo assim: lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que você fizer. Então existem duas formas de você viver a sua juventude. Existem duas formas de você viver a idade da oportunidade. Você vai fazer escolhas de forma inconsequente, levando do jeito que você acha, vivendo por aquilo que é melhor. Você acha que não, mas você é influenciado por esse mundo. Quando Paulo diz em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, porque a tendência é conformação, a contramaré é transformação. Nós vivemos influenciados pela mídia, pelos artistas, pelo esporte, por tudo. É a forma de pensar do nosso mundo. Tudo vai levar para isso, para a forma como esse mundo vive. A transformação por meio de Jesus, que é nadar contra a maré. Isso não é normal. Então, siga o teu coração e faça escolhas. Essa é uma forma de você viver a sua juventude, fazendo escolhas de forma inconsequente. Mas tem uma forma de você viver a sua juventude e encontrar felicidade. É se você viver comprometido com os princípios e os valores de Deus. Sabe aquele negócio de para de ficar esperando teu pai te mandar para a igreja? Para de ficar esperando o líder de jovens te chamar para vir no culto. Amém? Posso ouvir um amém aqui da liderança? Para de ficar esperando o líder de jovens te mandar mensagem esperando para você vir no culto. Para de viver uma espiritualidade terceirizada. Para de achar que você consegue viver a vida sem Deus. Você não consegue, você não foi feito para viver assim. E esse mundo tenebroso e mal está aí para te mostrar que se você der bobeira, ele vai destruir a sua juventude e vai te trazer marcas horríveis para o resto da sua vida. Você não conseguirá sem Deus. Eu não estou dizendo que você não vai conseguir sem mim, eu não estou dizendo que você não vai conseguir sem essa igreja, eu estou dizendo que você, jovem, não conseguirá sem Deus. Isso é uma verdade. Há muitas vidas destruídas, porque lá na juventude, Deus foi desconsiderado, Deus foi ignorado, Deus foi abafado, a voz de Deus foi distanciada. Jovem, não brinque com o perigo que você tem de fazer más escolhas na sua vida. Mas, para concluir, eu quero falar sobre duas áreas específicas que você precisa tomar cuidado. A primeira delas é na sua busca por prazer sexual. Quando você for fazer qualquer decisão nessa área, na fase da adolescência, da juventude, os hormônios estão à flor da pele, você quer experimentar, você quer descobrir, você quer conhecer. Deixa eu te dizer uma coisa, lembre desse versículo. Você até pode fazer a escolha errada. Deus não vai descer, quando você estiver fazendo uma má escolha, vai parar você e vai dizer: não faça isso. Se você quiser escolher mal, você vai escolher. Só que lembre da segunda parte do versículo. A vida vai te pedir contas. A vida vai te pedir contas. Para mim, uma frase linda do Pablo Neruda, ele diz assim: você é livre para fazer escolhas, mas se torna escravo das consequências. Essa frase não está falando sobre salvação, viu, gente? Não está falando sobre livre-arbítrio. Essa frase está falando sobre escolhas gerais da vida. Se você quiser fazer uma escolha financeira má hoje, você pode fazer. Você vai fazer, ninguém vai te impedir. Mas só que você vai lidar com ela no futuro, não vai? Você não vai poder fugir dela. Nós fazemos escolhas como queremos, mas não escolhemos as consequências. Não escolhemos como lidamos com o resultado das nossas escolhas. Cuidado com a sua busca por prazer sexual. O que um homem e uma mulher semearem na sua sexualidade, na juventude, vai ecoar no seu casamento e na sua vida. Se você, adolescente, não lutar hoje com a pornografia na sua vida, isso vai sim ecoar nos seus anos de casamento. Se você, jovem, não lutar hoje com a imoralidade, de viver uma vida sexual ativa, achando que porque não tem ninguém vendo, Deus não está vendo, para com isso. Deus vê tudo. Essa mesma frase escrita por Salomão, no livro de Eclesiastes, está repetida lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele certamente colherá. Sabe qual que é um dos meios de Deus de exercer graça na nossa vida? Nos deixar colher as consequências das nossas escolhas. Isso também é graça, para que eu e você aprendamos que o nosso orgulho e o nosso desejo de conduzir a nossa vida é que levaram ela àquela destruição. Quantos pais aqui já não deixaram em algumas circunstâncias os filhos passarem por alguma situação em que eles teimaram muito para que eles pudessem aprender? Qual dos pais? Posso dizer que todos. Porque às vezes a nossa teimosia e insistência com Deus em viver a nossa vida é tão grande que Deus faz assim.
E Deus age dessa forma. Se você escolher semear imoralidade na sua juventude, você colherá infidelidade e dificuldade por toda a sua vida. Ah, pastor, o senhor está desconsiderando a graça de Deus. Não estou desconsiderando a graça de Deus. Eu estou dizendo que as marcas... Jovem, perceba uma coisa. O ato sexual, ele não é um ato físico biológico. Ele é um ato emocional e espiritual. Ah, mas eu não sinto nada por aquela pessoa que eu tenho. Você pode não sentir, mas isso vai ecoar na sua vida. Feridas, marcas são causadas que levam para a vida toda. Quantas vezes eu já aconselhei casais que disseram para mim assim: pastor, eu não consigo me esquecer de coisas que eu vivi no passado. Pastor, isso atrapalha a minha vida sexual hoje dentro do meu casamento. Sabe por quê? Porque Deus não nos criou para ter relação sexual. Deus nos criou para ter intimidade. Deus não nos criou para ter apenas um contato de corpos. Deus nos criou para ter um contato de alma, de vida. Um com uma pessoa com quem eu estabeleço a minha aliança. Eu sou dela e ela é meu e ela é minha. Nós somos um do outro. Isso é o que te vai te trazer satisfação. Sexo, você vai atrás e nunca vai te satisfazer, jovem. Nunca. Só que esse mundo está cheio de propaganda aí para te dizer que vai. Cheio de propaganda. Tudo propaganda enganosa. Não vai. Não vai. E o que você semear na sua juventude vai ecoar no seu futuro. Segundo, no seu sucesso profissional. O que você semear na sua juventude vai afetar sim o seu sucesso profissional. As coisas que você, a forma como você, as intenções no seu coração pelas quais você decide alguma coisa, vão influenciar o que você vai ser. Tem muito jovem buscando trabalho só pela comodidade financeira que vai te dar. Você vai ser um profissional medíocre. Você pode ser um profissional que dê o resultado, o dinheiro que você quer, mas você será um profissional medíocre. E é bem provável que chegue um momento da sua vida que você vai olhar e falar assim: eu não sou feliz fazendo o que eu faço. Eu não me encontrei fazendo o que eu faço. Muito mais do que a influência, do que a abrangência, do que o lugar onde a sua vida, o seu sucesso profissional vai te levar, preocupe-se com a sua consistência. Preocupe-se em ser aquilo que você decidiu ser com excelência. Faça, não para homens, mas para o Senhor. Faça com dedicação. Quantas vezes a gente vê provas que são feitas aí, às vezes de concursos públicos, que é difícil de ter aprovação, de tanto que as provas são ruins. De tanto que as provas são ruins. Jovem, na sua busca por bens e dinheiro, dinheiro vai fazer parte da sua vida. Você vai ter que aprender a lidar com ele. O que você semear hoje vai afetar sim o seu futuro. Se você abrir precedentes hoje para ganhar dinheiro de forma mais fácil, isso vai levar o seu caráter a ser rachado lá na frente, e você vai viver uma corrupção. Você vai se tornar aos poucos um corrupto, porque veja, corrupção a gente às vezes associa a Brasília, né? Mas aquilo lá não começou do dia para a noite. Quem é corrupto lá não começou grande, começou pequeno. Começou abrindo mão de princípios e valores lá embaixo. Pequenos, coisas que parecem que não são grandes, parecem que não têm efeito, mas são elas que racham o nosso caráter. Não abra mão de princípios e valores para que você tenha coisas. Você não encontrará satisfação nos seus bens e no poder, e no dinheiro. A esperança, jovem, que eu queria te trazer de forma mais profunda nessa noite, quando você olhar para a sua vida de forma mais responsável, com todos os desafios que você tem, você vai ver que não é fácil, viu? Da juventude para frente, é cada vez mais difícil. Você pode ver que os jovens aí que ficam muito no Instagram, tem vários memes dizendo, né? Fui para a vida adulta, mas agora eu quero voltar para a casa dos meus pais. Vontade de voltar mesmo. Nossa, que saudade. Mãe, saí de casa, estava rebelde, mas agora eu quero voltar. Eu tô aqui para ficar com a senhora. Porque a vida adulta ela é difícil, ela é extremamente desafiadora. Você tem inúmeras escolhas pela frente, é a idade da oportunidade. Mas Deus, o olhar de Deus sobre você, é que Ele quer que você tenha uma juventude cheia de alegria, uma juventude intensa, mas vivendo nos princípios e valores dEle.
Jesus Cristo morreu na cruz para que você pudesse, no encontro real com Ele, ter o seu coração transformado e deixar de ter um coração orgulhoso, deixar de ter um coração irreverente, independente, que busca viver a vida da própria maneira. Jovem, deixa eu te dizer uma coisa: olhe para os seus pais e não os veja como aqueles que querem sufocar a sua juventude, mas que os seus pais, eles são guarda-reios, que vão impedir que o seu carro capote e que você sofra duras consequências, que vão se arrastar durante toda a vida. Veja que o Senhor está dizendo: viva com intensidade, mas lembre-se que as coisas têm consequência. Você não pode driblar as consequências de escolhas ruins que você faz. As coisas vão ecoar na sua vida. Não brinque com isso. Não finja que essas coisas não são reais. Olhe para Cristo Jesus e perceba, veja que Ele morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ter uma nova vida, ter um novo coração, ser uma nova criatura, e sendo uma nova criatura, você pudesse ver os princípios e os valores de Deus. Eu não estou aqui para te trazer uma mensagem moralista de que faça isso ou aquilo, siga esse ou aquele conselho, como às vezes os gurus do nosso tempo fazem com os jovens. Faça isso para você ter o sucesso financeiro, faça aquilo para você ter o casamento de não sei o quê. Não, eu estou aqui para te dizer uma coisa: você precisa primeiramente entregar a sua vida a Cristo Jesus. E quando você entregar a sua vida a Cristo Jesus e Ele for seu Senhor, e Ele for aquele que dá ordens ao seu coração, e você se submeter a Ele em amor e obediência, você conseguirá desfrutar da alegria de ser um jovem que vive nos princípios e valores de Deus. E os princípios e valores de Deus te trarão boas escolhas, e as boas escolhas te trarão felicidade. É isso que Deus tem para você. Deus tem um futuro lindo, Deus tem uma família linda, Deus quer que você viva tudo isso, mas depende da escolha que você tem assumido hoje em relação a Cristo Jesus. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. E infelizmente, eu como pastor, vou dizer que tem muito adolescente e jovem que ainda não assumiu um compromisso com Cristo Jesus, que vem na igreja, às vezes até faz uma coisa ou outra, mas ainda não entendeu quem é Cristo Jesus na vida dele. Jovem, a sua única esperança de não ter a sua juventude, a sua vida adulta, a sua velhice devastada pelo mal que o pecado que está aí, que está aqui no seu coração, pode te trazer, é Cristo Jesus. E é por isso que eu queria orar por você agora. E eu queria clamar que pela misericórdia de Deus, você tenha um encontro com Cristo Jesus, e você passe a ouvir os seus conselhos, e você passe a ser guiado por aquele que é a sabedoria. O homem que escreveu esse texto, foi dito sobre ele que ele era o homem mais sábio sobre a terra. Mas esse livro foi escrito porque ele está testemunhando de que ele fez más escolhas também, porque ele não era o homem verdadeiramente sábio, mas era Cristo Jesus, aquele que entregou a vida por você, para que você pudesse viver uma vida diferente, para que você pudesse viver a alegria de tornar a idade da oportunidade uma idade que vai levar você a florescer, que vai levar você a frutificar na sua vida adulta e na sua velhice. Ore comigo agora, jovem. Mas ore comigo também agora, você pai e mãe. Ore pela vida dos seus filhos, avós e avós, orem pela vida dos seus netos. Que o conflito geracional, que ele acontece e ele é real, mas que ele não seja o que determina os nossos relacionamentos, mas seja a nossa nova vida em Jesus. Que seja a nossa nova vida em Jesus. Que seja o teu coração. Jovem, peça a Deus o seguinte: lembre-se dessas duas palavras: Deus, me dê um coração moldável, um coração moldável, um coração ensinável, um coração que é trabalhado pelo Senhor. Peça isso a Deus, jovem, peça isso a Deus. Me dê um coração que ouve a sua voz, me dê um coração que te escuta, me dê um coração que não é teimoso, que não é orgulhoso, que não quer ficar batendo a cabeça, até ter inúmeras marcas e dores e decepções. Talvez você não é mais jovem, mas você também tem feito escolhas, más escolhas. Você tem vivido a vida de forma inconsequente, desprezando uma vida com Deus, brincando com coisas sérias, como a sua família, como a sua paternidade, como a sua maternidade. Não brinque com a vida. Você pode destruir a vida dos seus filhos. A sua falta de relacionamento com Deus vai destruir a vida dos seus filhos, vai gerar marcas que ecoarão por muitos e muitos anos. Se você os ama, eu sei que você não quer deixar essas marcas na vida dele. Ame Jesus. Peça também a Jesus um coração ensinável,
um coração moldável. Peça a Ele. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, para clamar ao Senhor por ajuda. Ajuda-nos, Deus, nas nossas limitações, falhas, na nossa pequenez. Senhor, quanto mais pensamos sobre as estações da nossa vida, mais vemos o quanto somos incapazes de viver. Senhor, quanto mais pensamos no quão desafiadora é a vida e esse mundo que se coloca aí diante de nós, mais o temor enche o nosso coração, porque nós não vamos dar conta, e sozinhos não vamos mesmo. Mas nós estamos aqui para clamar ao Senhor, ajuda-nos. Nós estamos aqui para clamar ao Senhor, venha ao nosso encontro. Pai, a começar por mim, Deus, nos dê um coração ensinável, nos dê um coração que escuta a sua voz, nos dê um coração que não teima contra os seus conselhos, nos dê um coração que percebe as bênçãos do Senhor na nossa vida, os guarda-reios que nos impedem de consequências maiores. Oh Deus, ajuda os jovens a olharem com maior amor e coração aberto para os seus pais, avós, líderes, conselheiros, pastores, que muitas vezes se opõem, mas se opõem por amor, se opõem para mostrar o erro e que o pecado traz consequências. Ajuda-nos, Pai, nós que somos pais, a entendermos e a crermos que o Senhor ama os nossos filhos mais do que nós mesmos. Nos ajude a fazermos todo o possível com o nosso testemunho, com o nosso amor. Ajuda-nos, Pai, a termos a fé de não abrirmos mão daquilo que é certo, por amor aos nossos filhos. Que nos momentos de encruzilhada, em que tivermos que escolher entre o Senhor, os seus princípios e valores e os nossos filhos, nós tenhamos fé de nos posicionarmos e testemunharmos pelo Senhor, e não apenas para protegê-los. Livra-nos de acreditar que nós sabemos mais para os nossos filhos do que o Senhor. Livra-nos de acreditar que nós os amamos mais do que o Senhor. E ajuda-nos a dar um testemunho de vida que sempre os coloque e os direcione nos teus caminhos, Senhor. A começar por mim, tem o Samuel e o Estevão. Eu não sou pronto para ser pai deles. Eu não sei como ser pai deles. Mas eu peço por mim, peço por cada pai e mãe nessa noite aqui, em cada família. Eu peço ao Senhor, por cada jovem, por cada adolescente, que o teu Espírito Santo nos dê um coração ensinável. Amém, Senhor. Amém.